Bom dia, imperadores, tudo bem? Boa madrugada, boa noite, né? Eu não sei que horas que vocês a conexão maravilhosa. Não importa, né? O importante é que nós estamos aqui. Imperadores, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui com Silvestre Trindade. Hoje é 22/3/65. O nosso objetivo aqui nessa live é levar a palavra do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, porque só Ele é Deus. Só Ele é Deus, tá? E o objetivo dessa live é levantar líderes, pessoas sérias, pessoas comprometidas, que estão dispostos a fazer algo a mais, algo além, né? São pessoas que a gente sabe, se estiver disposto a fazer o que tem que ser feito, eu tenho certeza. A live tá caindo por causa... Micarla, Adriane, você tá com baixa conexão aqui, tá? Eu não sei o que tá acontecendo, acho que a internet tá... Ela tá... muito lenta, mas não tem problema não, né? O importante é que o Senhor está aqui, tá? Antes da gente começar a leitura, que todo dia eu faço a leitura aqui porque a gente tem o objetivo de transformar vidas através da liderança cristã. A gente sabe que todos nós nascemos para governar, para liderar, nascemos para ser imperadores, né? E por causa disso a gente tem que entender a nossa missão aqui na Terra, qual é o nosso objetivo, o que precisamos fazer, o que eu tenho que fazer para que eu possa avançar, né? E pra gente começar, nós vamos orar ao Senhor para que Ele dê entendimento para nós, tá bom? Ó Pai amado, querido, eu te peço, meu Pai, dai-nos entendimento, dai luz para nossos olhos, para nossa boca, para que nós possamos falar, meu Pai. Não o que eu entendo, mas o que Tu mandas eu falar, meu Pai. Que a Tua palavra seja falada aqui, meu Pai, pela minha boca, mas seja a Tua direção. Eu te peço, Pai amado, ó Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Abraão, que se, meu Pai, nesse momento tem pessoas que estão com o coração aflito, pessoas que estão querendo se suicidar, pessoas que não dormiram até agora, pessoas que estão com insônia, meu Pai, acalma elas, meu Pai. Faça com que elas tenham uma boa noite de sono, meu Pai. Faça com que elas prestem atenção na palavra, meu Pai, porque a palavra não sou eu, mas é Tu que diz, meu Pai. Então dai-nos entendimento, meu Pai. Abre o meu entendimento, meu Pai, para que eu possa entender a Tua palavra e passar a Tua palavra para as pessoas que vão assistir essa live. Ó Deus de Israel, desde já agradeço por tudo que tem feito na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abre o entendimento, Pai amado. Então vamos lá, meus amigos. Ontem nós paramos na quarta praga que estava acontecendo em Faraó, né, no Egito, com Faraó, que foi o Êxodo 8 até Êxodo 8. E hoje nós vamos falar sobre a quinta praga. Hoje está sendo o 22º dia de uma pacto de 365 dias com o Senhor, tá? A quinta praga foi o seguinte: disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe assim, o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusais deixá-los ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu trabalho, rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra do tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho de israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nem um sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Ou seja, Faraó estava cada dia mais com o coração duro, amargurado, né? Por isso que vinham as pragas, mas foi o Senhor que endureceu o coração dele, né? A sexta praga foi as úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu, adiante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó.
Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores, para que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque haviam tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha já dito a Moisés. Sétima praga: chuva de pedras. Disse ao Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhes assim: o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra, pois já eu poderia a ti e o teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ou seja, o Senhor falou: olha, eu poderia ter destruído você, mas para mostrar o meu poder para você e para toda a terra, vou te deixar vivo. Te levantas contra o meu povo para não deixá-los ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal, que se acharem no campo e não se recolherem, caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o servo e o seu gado para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixou ficar. A conexão tá baixa, tá? Então estamos tendo essa dificuldade por causa de algum problema de conexão. E Moisés, estendendo o seu bordão para o céu, o Senhor Deus deu trovões e chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturando com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito. Desde que veio a ser uma nação por toda a terra do Egito, a chuva de pedra feriu tudo quanto havia no campo. Somente a terra do Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão, e ele disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu Rafa, seja bem-vindo aí, tá? Estamos fazendo a Summer, seja bem-vindo aí, meu brother. A conexão tá um pouco lenta, mas vamos na palavra, vamos na fé, né? Olha o que ele falou aqui, ó. Desta vez eu pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedra, e eu vos deixarei ir. E não ficarei mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis o Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Né? Olha que interessante, né? O Senhor endureceu o coração de Moisés porque ele estava querendo provar para ele não precisa provar nada, né? Mas vamos dizer assim, ele precisava mostrar que ele era o Senhor, que ele era o Deus Todo-Poderoso, né? E aqui, bug de parada, né? Eu vou parar nesse capítulo 9, que foi a 9ª praga, para depois a gente continuar agora, porque tá dando essas falhas de conexão terríveis, né? Vamos ver se a gente continua de uma vez para ver se melhora isso. 8ª praga, gafanhotos, desce. Vai ter com o Faraó, porque eu lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais para que eu faça.
eles, e para que contes os teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibam que eu sou o Senhor. Apresentaram-se Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo. Se recusares deixar ir ao meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou das árvores que vos cresce no campo. Todas as árvores que nos crescem no campo. Seja bem-vindo aí, meu brother, imperador. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Viu-se cair a presença, virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festas ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças vede, pois tendes conosco más intenções. Não há ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, por isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra. Tudo que deixou a chuva de pedras, estendeu, pois, Moisés da terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Faraó, do Egito, e pousaram sobre todo o território. Nunca houve tais tão grande gafanhoto. Cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a terra, a erva da terra, e por nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor. De novo, o cara não cansava de ficar mentindo, né? Pequei contra o Senhor. Poxa. Agora, pois, peço-vos, vai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, a qual levou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos endurecendo, porque ele queria mostrar o tão grande ele era, né? Não na praga, e nós vamos parar por aqui, prometo, as trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam palpar. Estendeu, pois, Moisés a mão ao céu, e houve trevas espessas sobre a terra e terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então o Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, somente os vossos rebanhos, os vossos gados, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma, nada. Porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, de novo, endureceu. Este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Nós vamos parar aqui, imperadores. Amanhã nós vamos continuar no 23, tá? Mas nós vamos refletir um pouquinho sobre atitudes, tá? Atitude de Faraó,
que é muito importante, né? Toda liderança precisa entender o perfil de líderes. Todos os líderes, eles têm perfil diferente, mas uma coisa é clara, todos os líderes têm que ter atitude positiva e proativa, né? Então, a atitude, o meu caminho ou a via expressa, você pode escolher o meu caminho ou a via expressa, ou o caminho de Deus ou a sua via, né? A grandeza de uma nação torna-te grandemente, né, o seu governante. Parece que Faraó pensava assim. Faraó não só governava com poder absoluto, mas também exibiu arrogância absoluta, considerava-se um deus e exigia que outros a vissem da mesma maneira. Ou seja, ele não só considerava, mas queria que outras pessoas vissem ele como Deus, né? Parece irônico que a riqueza de uma nação, justamente com seu poder, chegou às mãos de Faraó através de um servo do Senhor, José. Porque toda a terra do Faraó foi comprada por José. Toda a terra que Faraó tinha, o Faraó da época de José, foi comprado por José. José comprou e deu a terra para ele, com a estratégia de administração financeira de José, né? Está em Gênesis 47. Mas passaram-se anos, e quando outro servo de Deus se aproximou de outro homem que ocupava o trono do Egito, e irrompeu uma confrontação séria. Faraó revela o seu caráter arrogante através de sua resposta desafiadora ao pedido de Moisés para que deixasse ir o povo ao deserto a fim de adorar seu Deus. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Isso foi o que Faraó falou, né? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Está em Êxodo 5:2. O orgulho de Faraó o levou à arrogância, e a sua arrogância à rigidez. Seu coração ficou empedernido e frio. Ele poderia ter escrito uma canção assim: o meu caminho ou a via expressa. Naturalmente, os israelitas escolheram a via expressa e se dirigiam à terra prometida, deixando o Egito com seus bolsos recheados com ouro egípcio, e o caminho de Faraó levou o seu exército ao fundo do mar, né? Aqui mostra a atitude que Faraó teve durante a ação de Faraó, sim, mas o Faraó era arrogante, ele se comparava com Deus, ele era o Deus do Egito, né? O Deus, o Horus vivo, como ele mesmo falava. Então, aqui a gente identifica muito como um líder tem que tomar cuidado com as atitudes que toma, porque sua atitude pode prejudicar muitas vidas. Foi o que aconteceu com o Faraó. A atitude dele de que ir na via expressa prejudicou quantas outras vidas? Quantas vidas morreu por causa dele, né? A comunicação de um líder, Deus instrui o seu povo. Está em Êxodo 12:3-23. Sem a habilidade de comunicar-se, o líder fica só. Ninguém capta, nem captará sua visão, a menos em que você primeiramente transfira um quadro da mesma ao seu coração. Foi isso que Deus fez quando explicou claramente às famílias hebreias como podiam poupar a vida dos filhos primogênitos. Presta atenção, isso é muito importante, que eu e vocês precisamos entender, né? Existe um livro que fala assim, muito se comunica, pouco se conecta. Eu fiz um podcast agora na semana, acho que foi terça-feira, dia 12, e o tema do podcast era sobre comunicação. Eu entrevistei uma menina que ela era da Rede Mais Família, e ela falava sobre o poder da comunicação, né? E é verdade, a comunicação ela abre portas. Eu costumo dizer o seguinte: se você se comunica bem, você vai longe, mas se você não se comunica, você vai ficar parado onde você está e pode cair, né? Então, líderes precisam aprender a se comunicar melhor. A comunicação faz você avançar. Vocês entendem? Então precisamos melhorar a comunicação em relação ao que eu quero que o meu colaborador faça. Líderes, eles governam por exemplo. Líderes lideram por liderança nata, exemplo próprio, né? Então, vocês precisam entender que, como eu entendi, que eu nasci para liderar, eu nasci para governar, eu nasci para ser imperador. E esse eu nasci não é eu, é todos nós, porque depois que o Senhor Jesus morreu na cruz, ele deixou um legado de prosperidade, de sucesso para nós em todas as áreas, familiar, espiritual, saúde, né? E em todas as áreas restantes. Você tem que crer nisso, que é a maior dificuldade. Líder precisa ter crença nata, acreditar no Senhor Jesus, falar com o Senhor Jesus. Precisa entender que a comunicação de um líder, ela tem que ser clara. Então, meus amados,
Hoje nós vamos ficar 265, 22 de 3005, nós falamos sobre as pragas. Amanhã nós vamos falar sobre Deus anuncia a 10ª praga e a morte, né, dos primogênitos. Vamos entrar um pouquinho sobre a Páscoa, né, a instituição da Páscoa. Vamos falar sobre as mortes dos primogênitos, né? E vamos falar sobre o líder surpreendente. Você quer surpreender? Líder surpreendente? Equipar. Deus usou Arão para equipar Moisés durante as pragas. E você precisa ter colaboradores que vai te ajudar, que vai te suprir, que vai te abençoar, que vai te guiar, que você vai poder delegar, eles vão fazer mais que você. Vai ter que ter, irmão. Então, para mim finalizar essa live, eu gostaria de finalizar essa live com oração final, tá? Ô Pai amado, querido, Deus de Israel, de Jacó, Abraão, Deus, por essa leitura e por essa oração e por esse entendimento de liderança, meu Pai, que os líderes que homens e mulheres nasceu para ser líderes, meu Pai, para governar, para ser imperadores. Eu acredito nisso, meu Pai. Então abre o entendimento das pessoas que estão assistindo, que vão assistir, meu Pai, ou que vão transformar 1 milhão de líderes através, não da minha, mas da sua palavra, meu Pai. Então, ó Pai amado e querido, faz com que nós tenhamos uma boa noite de sono, um restinho de noite de sono, né? Que nós durmamos em paz, que nós tenhamos um bom descanso, meu Pai, que o Espírito Santo venha governar nossa mente, né? E que nós possamos realmente ser um vaso para que nós possamos, coloca-nos o capacete da justiça e da proteção, meu Pai, o colete, meu Pai, para evitar toda praga lançada contra nós, meu Pai. Coloca, meu Pai, na minha boca, meu Pai, guardiões para que o mal não venha perturbar os meus ouvidos. Ó Pai amado e querido, eu te peço, proteja todos que estão aqui ouvindo a nós, meu Pai. Faça com que as famílias sejam abençoadas, meu Pai. Faça com que todos, meu Pai, sem exceção, seja próspero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. E desde já eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Imperadores, tchau, tchau. Fica com Deus, Deus Pai. Até amanhã às 3 da manhã eu estarei com vocês para nós fazermos a live de 23/365. Eu sei que a hora é difícil, mas é para o Senhor. E tudo que você faz para o Senhor vem de uma maneira abundantemente. Tchau, tchau.